O Jardim do Cristão e o Jardim de Deus, parte 01, dia 12/8/2024. Desperta, ó vento norte, e vem tu, sul, sopra sobre o meu jardim, para que fluam as suas especiarias. Que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos agradáveis. Cantares de Salomão 4,16. Que diferença entre o que o crente era por natureza e o que a graça de Deus o fez? Naturalmente, éramos como o deserto uivante, como o deserto que não produz nenhuma planta saudável ou verdura. Parecia que tínhamos sido entregues para ser como a terra salgada, que não é habitada. Nenhuma coisa boa estava em nós ou poderia brotar de nós. Mas agora, quantos de nós conhecemos o Senhor? Somos transformados em jardins? Nosso deserto é feito como Éden? Nosso deserto é transformado no jardim do Senhor? Eu me voltarei para vós, disse o Senhor, as montanhas de Israel, quando eles estavam desolados e nus. Eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E isso é exatamente o que ele disse sobre a esterilidade de nossa natureza. Fomos envolvidos pela graça, fomos lavrados e semeados. Experimentamos todas as operações da lavoura divina. Nosso Senhor disse a seus discípulos: meu Pai é o lavrador, e Ele nos fez frutíferos para o seu louvor, cheio de doçura, onde antes não havia fruto, e nada que pudesse lhe dar prazer. Somos um jardim, e em um jardim há flores e frutos, e no coração de cada cristão você encontrará as mesmas evidências de cultura e cuidado, nem um pouco iguais, pois até jardins e campos variam em produtividade. Na boa terra mencionada por nosso Senhor, na parábola do semeador, a boa semente não produziu 100 por 1, ou mesmo 60 por 1. Havia algumas partes do campo onde a colheita chegava a 30 vezes mais. E temo que haja alguns dos jardins do Senhor que rendem ainda menos do que isso. Ainda assim, há os frutos e as flores em certa medida. Há um bom começo, onde quer que a graça de Deus empreenda a cultura de nossa natureza. Agora, voltando ao nosso teste e pensando nos cristãos como jardim do Senhor, quero que você observe primeiro que há doces especiarias nos crentes. O texto assume isso quando diz: sopre em meu jardim para que suas especiarias fluam. Há no jardim do Senhor flores doces que gotejam mel e todo tipo de perfumes deliciosos. Existem tais ápices doces dentro do coração do crente. Vamos pensar neles por alguns minutos e, primeiro, deixe-me lembrá-lo dos nomes dessas especiarias doces. Por exemplo, existe a fé. Existe algo do céu mais doce do que a fé? A fé que confia e se apega, que acredita e espera, e declara que, embora Deus a mate, Ele confiará nele. Na estima do Senhor, a fé é cheia de fragrância. Ele nunca se deleitou na queima de touros e na gordura de animais alimentados, mas sempre se deleitou na fé que trouxe essas coisas como tipos do único grande sacrifício pelo pecado. A fé é muito querida para ele. Então veio o amor, e novamente eu devo perguntar: existe em algum lugar um tempero mais doce do que este? O amor que ama a Deus, porque Ele nos amou primeiro. O amor que flui para toda a irmandade. O amor que não conhece nenhum círculo dentro do qual pode ser limitada, mas que ama toda a raça humana e procura fazer-lhes bem. É extremamente agradável a Deus ver o amor crescendo onde antes tudo era ódio, e ver a fé brotando naquela mesma alma que antes estava sufocada pelos espinhos e espinhos da dúvida e da incredulidade.
E há também a esperança, que é de fato uma graça excelente, uma graça que vê longe, pela qual contemplamos o céu e a bem-aventurança eterna. Há tal fragrância sobre uma esperança dada por Deus, que este pobre mundo ferido pelo pecado parece ser curado por ela. Onde quer que essa esperança viva e viva chegue, os homens levantam suas cabeças caídas e começam a se regozijar em Deus, seu Salvador. Você não precisa que eu repasse toda a lista de graças cristãs e mencione mansidão, bondade fraternal, coragem, retidão ou paciência, que tanto suporta da mão de Deus. Mas qualquer graça que eu possa mencionar, não seria difícil convencê-lo imediatamente de que há uma doçura e um perfume em toda a graça na estima daquele que a criou. E o deleita que ela floresça onde outrora seu oposto sozinho foi encontrado crescendo no coração de cada. No coração de cada. Estas, então, são algumas das especiarias doces dos santos. Em seguida, observe que essas especiarias doces são deliciosas para Deus. É muito maravilhoso que tenhamos dentro de nós qualquer coisa em que Deus possa se deleitar. No entanto, quando pensamos em todas as outras maravilhas de sua graça, não precisamos nos maravilhar. O Deus que nos deu fé pode muito bem estar satisfeito com a fé. O Deus que criou o amor em corações tão desagradáveis como o nosso pode muito bem se deliciar com sua própria criação. Ele não desprezará a obra de suas próprias mãos. Ao contrário, ele ficará encantado com isso e encontrará nela uma doce complacência. Que exortação é para nós, vermes da terra, que haja algo em nós que agrade a Deus. Bem disse o salmista, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Mas Deus se preocupa conosco e nos visita. Antigamente, antes de Cristo vir a este mundo em forma humana, suas delícias eram com os filhos dos homens. Muito mais agora que ele levou a natureza deles para o próprio céu e deu a esses filhos dos homens seu próprio espírito para habitar neles. Deixe-o arrebatar seu coração com intenso deleite, que, embora muitas vezes você não possa ter complacência em si mesmo, mas vá com a cabeça baixa, como um junco, e grite, ai de mim. No entanto, nesse seu clamor, Deus ouve uma nota que é doce musical para seus ouvidos. Bendito seja o arrependimento, com suas lágrimas em seus olhos, brilhando como diamante. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por mais este estudo. Pai, penetre no coração de cada um que ouvir ou ler esse estudo. Que o teu Santo Espírito é quem faz a obra. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém e amém.